Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras e hoje eu tô muito feliz. Hoje a gente tá aqui com uma convidada que eu tava esperando há semanas pra receber, que é a Laís Carvalho, economista, cofundadora do Black Swan, que é uma organização que incentiva, né, a entrada de mulheres negras no mercado financeiro. Então, assim, eu tô muito feliz aqui em te receber, Laís. Antes de a gente começar nosso bate-papo, pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, Spotify, Apple Podcasts, segue a gente no YouTube e no Instagram da FK Partners, que toda semana tem um episódio novo pra vocês. E ano que vem a gente traz novidades aí pro F Carreiras. Então, bem-vinda, Laís. Quero que você se apresente um pouquinho pro nosso público, conta um pouquinho da sua história, como que surgiu aí o Black Swan. Não, obrigada FK. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazer enorme a gente estar aqui falando sobre esse projeto que a minha prioridade hoje é muito importante para mim. Então, eu sou Laís Carvalho, eu sou economista de formação, fiz a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo. Tô no mercado financeiro aí desde 2012, mais ou menos, né? Desde quando eu comecei a fazer o estágio. Eu sempre trabalhei dentro do mercado financeiro. Vou fazer 32 anos agora, em dezembro. Então, daqui a pouquinho é meu aniversário. E eu sempre entrei no mercado financeiro, sempre trabalhei no mercado financeiro e vi que tinha uma barreira bastante grande para mulheres. Felizmente, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo pessoalmente, nem nada disso. Mas eu sempre percebi que tinha uma falta um pouco de mulheres dentro desse mercado. E aí, continuei trabalhando, quase sempre fui a única mulher da área, quase sempre fui a única mulher preta do andar, às vezes, da empresa. Mas aí você vai falando, meu trabalho eu vou conseguir mostrar, não tem problema, vou conseguir progredir na carreira. E aí, o ano passado, na pandemia, eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais próximo com o grupo de equidade racial dentro do Mulheres do Brasil. Então, eles têm ali várias iniciativas para mulheres empreendedoras, para mulheres dentro do ensino médio, da escola, e tem esse grupo de equidade racial. E aí, dentro desse grupo de equidade racial, eu conheci a Renata, que é outra cofundadora do grupo. E a gente percebeu que a gente tinha várias amigas do mercado financeiro em comum. A gente tinha trabalhado juntas na mesma empresa e a gente não se conhecia. E não se conhecia de eu nunca ter ouvido falar do nome dela. Não saber quem ela era, nem nada. E aí, a gente pegou e falou, vamos montar um grupo de WhatsApp para que a gente possa se conhecer e para que a gente possa se indicar. Eu acho que o primeiro objetivo que a gente tinha era, se alguém pedir para você uma indicação de alguém para trabalhar, você tem essas pessoas desse grupo para poder indicar. Porque eu não tinha mesmo, eu não conhecia pouquíssimas mulheres negras dentro do mercado. E a gente começou esse grupo, eu, a Renata e mais 3 mulheres, éramos 5. E a gente falou, olha, se você conhecer alguma mulher negra dentro do mercado, vai adicionando. E aí a gente se viu com 50, 60, 70, hoje a gente tem 80 mulheres. Caramba! Aí, durante a pandemia, a gente fez um encontro online. Falou, vamos conversar e tal. E aí a gente percebeu que as histórias eram muito plurais, cada uma vinha de um lugar, cada uma fazia alguma coisa. Mas tinham lugares que essas histórias se cruzavam, né? Mulheres que já tinham atingido um cargo um pouco mais alto, né? Como eu e a Renata, que já temos cargo de gestão, mas que passou por várias coisas que talvez não precisava ter passado. 2, mulheres que estão no mesmo cargo há muito tempo, que tocam a área inteira, mas não têm cargo de gestão. Vem várias pessoas em volta sendo promovidas, ganhando aumento, e ela lá tá parada há 10 anos na mesma carreira, como analista sênior, como analista pleno. E outras mulheres que são mais jovens, que são as meninas mulheres, né? Que estão entrando no mercado e que querem saber mais coisa, querem aprender mais. E elas já entram, que é ao contrário desse grupo 2, né? As meninas mais novas, elas já entram muito mais empoderadas do que a gente, sabendo do lugar delas, onde é que elas podem chegar. Mas falta um pouco de noção de ferramenta. O que eu preciso fazer para chegar mais longe? Essas mulheres que estão há muito tempo no mesmo cargo, elas já têm o conhecimento, têm as ferramentas, mas falta o empoderamento de saber que ela é sim importante para aquela área e que ela precisa retomar o lugar dela. E aí a gente começou a pensar de que maneira que a gente pode fazer isso. Então agora a gente está ali com a parte de treinamento, de empoderamento. Então a gente traz gente para falar sobre LinkedIn. Como melhorar o seu LinkedIn para que mais empresas consigam te achar, como melhorar o seu currículo. Treinamento mesmo, assim, que nem certificação. Certificação, logo no primeiro ano que você tá no mercado financeiro, você não sabe o que você precisa fazer, que certificação que você precisa ter, se você não tem um conhecimento muito grande dessa área. Então, a gente também traz gente para falar sobre isso. Aonde você quer chegar? Putz, eu quero trabalhar com private.
Então, beleza, então você vai ter que estudar para o CFP, porque é um negócio super importante. Ah, não, eu quero ser agente autônomo, eu quero trabalhar em área de equity research, então você tem que fazer um CFA. Então, a gente está tentando também trazer um pouco desse conhecimento para que a gente possa chegar mais longe juntas. E, claro, o nosso primeiro objetivo lá atrás, que é de ter contatos, isso tá ajudando muito, né? Também. Eu achei legal quando você falou... Legal não, né? Um pouco... levantou a bandeirinha aqui quando você falou assim... eu trabalhava, sempre estive no meio do mercado financeiro e eu não conhecia, eu não tinha o contato. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui na FICA mesmo. A gente fez uma semana de carreiras onde a gente trouxe inúmeros professores aqui das nossas certificações. Então, a gente tem... hoje, para mais de 108 professores cadastrados com a gente. E nessa semana de carreiras, a gente teve acho que umas 6 ou 7 professores, era uma live por dia, conversando sobre N temas do mercado. E no final dessa semana, teve uma pessoa que comentou nos nossos posts assim, poxa, beleza, mas nenhum professor negro? E aí a gente pensou aqui, assim, mas não foi porque a gente não tem, a gente não tinha o contato. Não tinha uma indicação, não tinha ninguém que falasse pra gente. Então, quando você falou isso, eu falei... a bandeirinha atingiu realmente é uma coisa muito... eu não sei se é um tabu, não sei o que acontece, não sei qual que é o medo ainda do pessoal, mas assim... primeiro que pra falar de mulher no mercado financeiro já é meio tabu. Mulheres pretas no mercado financeiro ainda acho que é um degrau acima de bate-papo, assim, né? Acho que o pessoal ainda tem um pouco de... talvez receio, medo, não sei, de abordar o assunto, né? Que é estupidamente relevante, principalmente no que a gente vê hoje. Então, assim, primeiro, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Incrível, a gente tá super animado de ter vocês aqui. E quando você falou que as histórias das mulheres são muito plurais, então elas vieram de diferentes situações, passaram por diferentes momentos da vida, mas que em algum momento elas se cruzavam. Em que momento? Que tipos de situações que eram comuns para essas mulheres? Eu acho que sempre quando a gente olha como que essas mulheres chegaram onde elas estão, é sempre educação. É sempre por via da educação. Porque a gente sabe que a população negra, ela quase sempre vira uma estatística, né? Sim. É a maior parte da população carcerária, a população mais pobre, a maioria é negra. Enfim, então tem essas histórias que se repetem, mas a gente sempre percebe que a educação é aonde a gente consegue fazer a mudança da história, que a história muda. Então, que teve um professor, ou o pai, ou alguém que viu essa pessoa e falou assim, olha, eu conheço alguém, eu conheço um curso, vem aqui trabalhar comigo, vem aqui fazer isso daqui, porque eu acho que isso vai te ajudar. Então, tem muito esse reconhecimento de talento. De alguém que vira um patrocinador dessa pessoa e faz com que ela chegue mais longe. Eu posso falar um pouco de mim nisso, porque eu acho que eu tive 2 grandes patrocinadores na minha vida. Primeiro foram meus pais, porque eu morava na Zona Leste de São Paulo, sempre morei lá com os meus pais. E meus pais, enfim, condição socioeconômica não era tão boa, mas eu sempre estudei em escola particular, aquela escola particular de bairro. Sim. Então já é uma coisa que é 300 vezes melhor do que as outras pessoas que estão ali na escola pública. Então, acho que meus pais foram os primeiros patrocinadores que fizeram com que eu começasse a mudar as coisas que eu tinha, a visão que eu tinha. Até que eu cheguei na Universidade de São Paulo, que, pelo menos pra minha família, quando eu era criança, ninguém tinha feito faculdade. Eu fui a primeira a fazer universidade pública. Eu tinha um primo que tinha feito universidade, mas era uma universidade particular. E aí, você vê que os caminhos se abrem muito. E meu outro patrocinador foi, acho que no meu segundo estágio, eu fui fazer entrevista no Banco Gringo. E eu não tinha inglês, assim. Que esse é uma outra coisa que vou comentar que a gente se cruza também. Sim. Não tinha inglês. E aí eu fui fazer a entrevista, fui indicada também, porque alguém me indicou pra fazer o estágio. E aí fui fazer a entrevista e a minha chefe na época, né, virou pra mim e falou assim: mas eu vi aqui que você colocou inglês básico, né? Você tem inglês básico mesmo? Sabe, porque enfim, você faz Universidade de São Paulo, as pessoas não acham que você não tem inglês, né? E eu falei, não, meu inglês é realmente básico. Nossa, é o que você tá falando. Esses dias eu li uma frase, uma postagem, enfim, sabe? Você tá rodando o feed na internet. Que hoje você vai fazer uma entrevista e parece que o inglês é como se fosse você é obrigado a falar inglês. Você é obrigado a falar. As pessoas pré-assumem que você fala inglês. E a gente, às vezes, no mundo que a gente tá inserido, pelo menos onde eu estou inserida, né? Aquele negócio das realidades. Então, pra mim é comum. Eu tenho vários amigos que falam, mas não é comum. Não é algo comum.
Não é. Acabei de lembrar onde é que eu vi. Foi, acho que era um vídeo de uma mulher, uma menina negra que foi, acho que entrou na Mackenzie ou alguma Acho que era universidade. na GV. Na GV, falando na das coisas, GV. Exato. Eu vi o vídeo dela e falei, caramba, eu nunca, sabe? E aí você para pra pensar no privilégio de você ser branco. Exato. Você não para pra observar dessa maneira até que alguém, tipo, que loucura. Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente, quando ela falou isso, que a sala inteira falava inglês, ela não falava, e todo mundo olhava pra ela como se ela fosse, tipo assim, nossa, você não fala inglês? E quando você comentou isso, é exatamente, muito preocupante, assim. Não sei dizer se a palavra é preocupante, mas é uma coisa que faz você refletir sobre a educação de forma geral, né? Exato. E esse que é o ruim, porque... E aí vamos fazer um corte, vamos pegar só a população negra que consegue chegar na universidade, né? Que já é bem menos do que deveria ser. Eu só percebi que eu tinha que ter inglês fluente com o meu primeiro ano da faculdade. Quando eu prestei o vestibular, né? Pra Universidade de São Paulo, FUVEST. E aí você tem lá a matéria de inglês, mas são 9 questões na primeira fase e beleza. E aí você chega na universidade... Os meus livros, 90% dos meus livros eram em inglês, os artigos eram em inglês. E aí eu olhava em volta, todos os meus colegas dos melhores colégios de São Paulo. E já tinham ido para vários lugares. Eu tinha colegas que tinham feito ensino médio fora do país. E aí você fala, putz, não é igual. E dentro do grupo também a gente percebe mulheres que perceberam isso e outras que só percebem quando elas já estão no mercado de trabalho e que elas não conseguem uma promoção ou não conseguem uma mudança de carreira porque não têm o inglês. Então, é uma galera que vai começar a estudar inglês com 19, 20, 25, 30 anos de idade. Então, é muito, muito mais difícil. Então, por isso que tem que ter um pouco dessas coisas, assim, que a gente conversa muito sobre as ações afirmativas, né? E aí, como eu falei pra você, a gente começa a ver que a história muda mesmo com a educação. A educação é o momento que você vê que essas mulheres começam a ter acesso e vão mudando a sua história. Sim. Mas a gente sabe que políticas públicas de educação não tem como a gente falar que vai acontecer agora e que amanhã... Tá todo mundo empregado. Demora 30, 40, 50 anos. Então, enquanto essas políticas públicas não são feitas, ou enquanto elas não dão resultado, você tem que ter ali as ações afirmativas. Então, por isso que é muito importante ter os programas, tanto de entrada, quanto de manutenção, quanto fazer com que essas mulheres cheguem mais longe. Mas as empresas também têm que entender que o processo seletivo é diferente. Eu dou um exemplo muito grande, como a gente fica muito envolvida com o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil. A Trajano fala isso, que ela... só entendeu que ela precisava fazer alguma coisa quando ela realmente entendeu o que é o racismo estrutural no Brasil. E aí que ela mudou o programa de trainee para o programa de trainee para negros. Porque se a população negra é mais pobre, provavelmente essa pessoa está na universidade, ela trabalha junto com a universidade. Então provavelmente ela não se forma no mesmo tempo. Ou é uma população que demora um pouco mais para entrar na universidade, porque tenta o Enem, e aí não passa, aí tenta de novo, aí não sei o quê, aí tenta um ProUni e entra. Então, quando você faz um programa de trainee que você exige que o seu candidato tenha no máximo 25 anos, que ele tenha feito intercâmbio, que ele fale 3 línguas e que ele tenha uma história diferente das pessoas. Não tem como, se a população negra entra mais tarde na universidade, se forma mais tarde e tem que trabalhar durante a universidade toda... Como é que essa pessoa vai ter feito um intercâmbio? Como é que essa pessoa vai ter uma experiência diferente? Eu lembro que quando eu terminei a universidade, antes de eu ir pro mestrado, eu não sabia se ia dar certo, né? Que eu fiz Ampec. Eu fiz programa Processos de Trainee. E aí você vai no processo de trainee, eu lembro que tinha gente que tinha feito estágio na NASA. Tipo, eu fiz um estágio na NASA de não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz um projeto no ITA. Isso assim, ninguém era do ITA, assim. Sim. Fiz um projeto de não sei o quê. E aí você vira e fala assim, gente, eu tava trabalhando na faculdade inteira. Não sabia nem que existiam essas coisas, que você podia fazer essas outras coisas. E aí você vai lá e, conta uma história sua aí. Aí você fica tipo... Eu demorei 1h30 pra chegar aqui, posso falar essa história? Que eu moro longe pra caramba. 2 ônibus, o trem. Exato, e aí você vai falar, como que você vai passar num processo de trainee se você tá concorrendo com o cara que é da NASA, sabe? Não tem como. Nossa, pesado, pesado. E ainda é muito delicado, assim, agora falar até, não sei se a gente deixa, bota depois, enfim, aquele negócio, né? Mas é uma coisa minha, assim mesmo, de eu... não cresci dentro de uma classe média rica, nem nada disso. Eu cheguei aqui por, né, eu sou do oeste de Santa Catarina, não sou daqui. Não cresci de uma situação de, tipo assim, meus pais nunca foram ricos, vieram de uma fazenda, de um sítio. Então, assim, eu saí, vim pra cá e cresci sozinha. Sendo mulher, já é difícil.
Agora, quando você tem a parte do racismo estruturado junto no pacote, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar aquele negócio, eu sei que você tá passando. Não, você não sabe, você pode ter empatia com o que tá acontecendo, mas você nunca vai saber até você ter passado por isso. Porque assim, uma vez eu conto pros meus amigos, porque eu fiquei impressionada, assim, com o que aconteceu. Eu tava no ônibus vindo trabalhar. Eu venho me recusando a andar de carro em São Paulo. Então, eu tava de ônibus vindo trabalhar. E ônibus aqui em São Paulo, sentar é privilégio. Exato. Então, se você entrou no primeiro ponto, tava na frente da fila, você sentou. Otherwise, você vai ficar em pé ali, e é isso aí. Tava eu do lado de um menino da minha idade, negro. Ele tava do meu lado. E os dois sentados, tipo, ali, todo mundo de mochilinha, tranquilo, banana. Tinha uma mulher sentada e ela tava com um relógio que parecia um smartwatch, assim, mas era rosa, uma colher chamativa pra dedéu, ele ficava piscando, assim. E eu tava vidrada no relógio dela, porque o negócio tava piscando, sabe quando você trava o olhar? E eu tava olhando aquele relógio dela e eu fiquei, sem brincadeira, acho que uns 15 minutos, vidrada olhando pro relógio dela. Até aí, tudo bem. E eu, tipo, desviei o olhar assim e continuei segurando ali de boa. Daqui a pouco eu percebi que o menino do meu lado, eu acho que ele viu que eu tava olhando e ele acabou vidrando no relógio dela também. Só que uma coisa que me incomodou, naquele momento eu pensei, nossa, gente, não acredito nisso. No momento que ele vidrou, focou o olho no relógio dela, ela botou a bolsa em cima do relógio. Aquilo eu fiquei assim, eu tô há 15 minutos olhando o relógio dela. Isso é muito pesado. Naquele momento, tem pequenos, acho que estalos que dão na vida, assim, que quando você não passa por situações assim, você não percebe. Então, então, o fato de você ser mulher no mercado já é, querendo ou não, difícil. Você acaba escutando coisas que você gostaria de não escutar quando você tá tentando conquistar as coisas. Mas a gente teve uma convidada que trouxe a opinião dela aqui a respeito disso, de acordo com a visão dela. Não existe, é muito do posicionamento da mulher. Eu não concordo com esse posicionamento, respeito, não concordo com o posicionamento, porque na minha opinião, sim, mulher tem grandes dificuldades. Não é porque você nunca passou que o problema não existe, Exato. Né? É isso que a gente estava comentando antes aqui, não é porque eu não passei que não existe. E agora, quando você coloca essa parte do racismo junto, é um negócio que expande de uma maneira que eu não sei nem explicar, assim. Não sei se vocês têm alguma história, você já presenciou algum caso bem pontual, assim, a respeito disso, se você puder compartilhar com a gente. Porque, como eu te disse, exemplos são importantes para as pessoas que nunca vivenciaram. Porque, às vezes, a pessoa é tipo, não... Mas por quê? Como? Existe, e exemplos são bons pra gente botar o pingo nos is, né? E eu acho que ser mulher é bem difícil. Acho que tem várias coisas que a gente vai se encontrando. E ser mulher negra, acho que o principal problema é o emocional mesmo. Porque você não encontra ninguém igual a você. Você não consegue falar com ninguém sobre situações que você tá passando. Então, isso é muito ruim. E eu acho que ser homem negro também talvez seja um pouco pior por causa da situação... E não dentro do mercado financeiro, mas dentro da sociedade como um todo. Por causa da situação criminal mesmo, assim. Das pessoas associarem um homem negro a um bandido. Então, vou ter que sair daqui, atravessar a rua, fazer qualquer tipo de coisa. Eu sendo mulher eu tive uma muito forte, mulher negra médio, assim. Eu lembro que quando eu era estagiária, trabalhava numa asset, enfim. Minha equipe era só de mulheres, mas a gente fazia um trabalho meio... análise de produtos e tal, que são, né, posições que você vê mais mulheres, né? E a gente trabalhava do lado da mesa de operações, e eu falava assim, eu quero trabalhar com aquilo. E só tinha homem, né? E os caras gritando e não sei o quê, eu falava assim, eu quero fazer isso também. Eu acho que eu sou meio sadomasoquista também, tem um pouco com isso. Mas falei que queria fazer aquilo, falei com a minha chefe na época, ela falou assim, não, você é muito boa, vou conversar com o cara porque eles estão com uma vaga aberta. Fui lá, fiz a entrevista toda, e assim, né, me preparei, fiz tudo. Chega lá na entrevista, terminou a entrevista. Acabou a entrevista, ele virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito boa, você tem um potencial muito bom, não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem um problema, a gente não contrata mulher. Oi! E eu tinha 19 anos, né? Enfim, hoje em dia acho que eu teria dado uma resposta muito grande. Senhora. Mas eu tinha 19 anos, assim, eu olhei pra ele, assim, sabe quando você fala assim, putz, se ele tivesse olhado pra mim e falado assim, nossa, o inglês é horrível. Nossa, você precisa fazer conta de matemática. Você corre atrás. Mas o fato de você ser mulher não é um negócio assim que eu vou mudar. Nossa, não, a partir de amanhã, então, agora eu sou o Luiz, voltei aqui, vou trabalhar. E eu falei assim, como assim?
E aí ele falou assim, não, porque a gente sempre contrata uma mulher e a gente fala muito palavrão, e mulher chora, e eu não posso brigar, então a gente decidiu que a gente não contrata mais mulher. E acho que aí vem um pouco do sadomasoquismo meu, porque eu conheço várias amigas que passaram por coisas parecidas, e aí você tem aquela escolha que talvez seja um pouco do argumento da convidada que veio aqui. Não vou passar por isso, não quero passar por isso, vou fazer outra trajetória de carreira. O que é um saco, porque você... Como assim você tem que mudar o que você quer porque um cara virou pra você e falou que não contrata mulher? Eu peguei e falei, putz, se eu não vou trabalhar na mesa de operações aqui, eu vou trabalhar em outro lugar. E eu vou subir nessa carreira, vou mostrar pra esse cara que eu sou boa, não sou boa pra cá, mas eu sou boa pra outro lugar. Então acho que tem um pouco dessa questão de sadomasoquismo, mas é o que várias amigas passam, e aí mulheres, né, brancas e negras, porque quando você vai pra esses cargos, pra essas áreas, equity research, mesa de operações, meu trabalho de economista, são áreas que você tem que trabalhar 12, 13, 14 horas às vezes mais. Então você precisa estar lá sempre para ser visto, às vezes para trabalhar mesmo. E a gente sabe que na nossa sociedade você ser um pai ausente tá tudo certo. Um marido ausente tá tudo certo. Mas você ser uma esposa, uma mãe, uma namorada, qualquer coisa não é aceitável. Então chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Eu quero passar 14, 16 horas da minha vida aqui, mas aí eu vou atrasar o meu sonho de ser mãe, e vou postergar, e aí... Bom que você comentou isso, assim, a parte do ser mãe, né? Que muitas mulheres têm... Eu passei por isso, assim, eu tenho 27 anos. Então, eu tô numa fase onde toda a rede social é uma engravidando atrás da outra, assim. Eu acho que todo mundo já passou, né? Aquelas fases da vida, que é formatura, depois é... E depois é gravidez, casamento, é gravidez. Eu tô na fase da gravidez agora. E... várias amigas minhas já compartilharam o medo de falar que eram recém-casadas numa entrevista. Porque o entrevistador vai escutar, ela vai engravidar logo. Então, eu não vou contratar. Então, várias colegas minhas já se sentiram na necessidade, se sentiram no dever de chegar pro entrevistador e falar, eu sou recém-casada, mas eu não pretendo engravidar nos próximos anos. Tô focando... E isso pra mim é um negócio... E pra quê? Entendeu? A dona da empresa, ela tem um podcast, a gente vai agora no especial de Natal, né? Ela vai contar o especial de Natal, a Fernanda Hamlin. Ela é um exemplo, assim, pra mim, não tem o que falar dela. Ela teve os 3 filhos em sequência enquanto ela estava fundando a FK e tirando o CFA. Então, ela fez tudo junto e ela ficou, acho que 3 anos seguidos, basicamente grávida, assim. Ela vinha dar aula, ela conta de uma história que ela veio dar aula em São Paulo e na volta, ela era de Londrina, né? Em Paraná. Na volta, não queriam deixar ela embarcar, porque ela tava 8 meses. Ela tava, assim, 9 meses já, né? Prestes a... Muito grávida. Ela estava literalmente muito grávida. E não queriam deixar ela embarcar. Ela falou assim, eu vou entrar aqui, chama a polícia pra me tirar, que eu vou ficar aqui dentro. E trouxeram ela. Então, assim, eles tratam a gravidez como se fosse uma doença dentro do mercado de trabalho, assim, sabe? E gente, a mulher engravida, assim como o homem cresce barba. Exato. Não tem... Acho que eu não consigo entender esse empecilho que colocam com relação a mulher ter filhos. Mas ela vai ficar ausente. Faz parte. Exato. Então, assim, né? É complicado. É muito complicado. E aí tem várias coisas assim... Eu não preciso responder essa pergunta na entrevista. Porque você não faz essa pergunta pro cara. Exato. Você pretende ser pai? Você vai ser pai no ano que vem? Você pretende ter filhos? E aí, o que você vai fazer? Mas se a gente estiver no meio do fechamento e seu filho ficar doente, o que você vai fazer? Por quê? Porque se assume que é a mulher que vai ter que largar tudo e buscar a criança na escola, e ir pro hospital e tal. Não, o cara fica lá, de boa, não tem problema. Teve um episódio, né, Augusto? Não sei se você tá lembrando disso agora. Augusto é nossa produção, a gente fica aqui, a gente bate um papo, porque ele assiste aqui. Ele comentou que a namorada engravidou, né, no meio. Ele tava tentando tirar o CFA, a mulher engravidou, e na cabeça ele pediu. Eu lembro que isso gravou em mim, assim, eu escutando o episódio, ele falou que ele ligou pra ela e falou assim, eu preciso de 3 meses. Depois a minha atenção é só sua. E aquilo me marcou de um jeito, eu pensei, como assim? Você precisa de 3 meses, colega? Você quer o quê? Que ela hoje assim, querido meu feto, você pausa 3 meses aí, que o seu pai não pode te dar... É meio, né? Por quê? Porque realmente é isso, assim, mas pai é pai, tem que ter a responsabilidade, mas não é tanto. Não é a mesma coisa aqui, vamos combinar que o negócio, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Quando a gente tá falando dessa parte, mas
É, complicado. E fora toda outra pressão que você tem que ter. Porque o cara, se ele vier de camisa branca e calça azul a semana inteira, tá tudo bem. Não. E a mesma camisa, pode ser a mesma camisa e a mesma calça. Aham. Tá tudo bem. Se você vem com a mesma saia, ou com uma saia parecida, assim, a mesma cor, já se fala. Maquiagem. Maquiagem, Você não usa maquiagem. Hoje eu tô... Isso aqui é maquiagem. Opa, foi mal. Aí, foi mal, produção. Isso aqui é minha maquiagem pra tudo. Mas é. Tipo, literalmente. E aí, eu lembro que quando a gente tava presencialmente... Pra mim, passar a maquiagem não é um problema. Tirar ela no final do dia é o saco. O homem não tem essa consciência. Não tem. Ele não tem essa visão. E eu nunca passo. Mas é muito engraçado porque aí quando você passa, você tá acostumado a passar, mesmo que seja um pouquinho, você não passa, você chega e comenta, nossa, você tá bem? Exato. Você tá mal? Aí você fica assim, ai, meu pai do céu, né, gente? É complicado essa vida. E fora a roupa, né? Que o homem, ele não acorda pensando, eu não vou usar essa blusa porque ela tá meio transparente. Ou tá aparecendo um pouco mais do meu pelo no peitoral. Ele não se preocupa com isso. Ou nessa época da pandemia, que tem os caras que engordaram, os caras que emagreceram, eles vão com a mesma calça, tá tudo certo. Não, você tem que estar lá, toda arrumada e tal. Então é isso. E eu também sou muito preguiçosa. Muito, assim, muito, muito. Eu gosto muito de dormir e se eu preciso acordar meia hora para chegar no trabalho, não me vem falar que eu preciso acordar 20 minutos mais cedo para fazer maquiagem. Não vou fazer. vou com a cara que eu tô. Dei uma peitada muito nisso no mercado. Mas eu acho que um problema que as mulheres negras têm é o cabelo. O cabelo é um negócio muito, muito complicado, assim. Eu fiz transição, faz uns 10 anos que eu fiz transição. Eu alisava desde os 8 anos de idade. Uau. Porque a minha família, ela é muito misturada, né? E aí tem outro ponto que a gente pode falar também, um pouco de colorismo, né? Eu sou mulher preta de pele clara. E meu cabelo é enrolado, não é super crespo, né? Então ele é enrolado. E a minha mãe é mais clara que eu, mas o meu avô é negro retinto, né? Então minha mãe, ela tem os traços negros, mas como ela era de uma pele mais clara, eu acho que também não tinha muito isso. Então ninguém falava de raça na minha casa, ninguém falava de racismo. E sempre tinha minha mãe, pelo menos, né? Sempre tentava fazer com que a gente ficasse muito longe disso. Então, minha mãe alisava o cabelo, eu alisava o cabelo, minha irmã alisava o cabelo. Todo mundo é moreninha, ninguém é negra em casa, porque não se fala disso. Minha avó foi casada com meu avô, que era preto retinto, mas a minha avó também é racista. Minha família toda é racista, machista, enfim. É um negócio bem complicado, porque tem muito assim, né? E querendo ou não, por mais que eu seja mulher preta, a minha criação foi racista e machista, né? No sentido de... Acho que tá mudando agora, né? Tá mudando agora. Eu escutei esses dias também, uma pessoa... Eu não lembro onde é que eu li, mas nós somos a geração que mais entenderia os nossos filhos, porém somos a geração que não quer ter filhos. Exato. Então, a gente tá vindo de uma... A gente, pensando nos nossos avós ainda, era uma sociedade patriarcal. Então, a gente tá acostumada a vir daquela família onde o pai... traz as coisas pra dentro de casa. Tanto que se qualquer avó aqui, provavelmente ela nunca trabalhou a vida inteira e o avô é que trabalhava e a avó, comida de vó, né? A avó fazia comida, ficava em casa e tá tudo bem. É aquele negócio assim, tá tudo bem, é sobre isso. A gente tá aqui pra mudar essa visão mesmo. E do cabelo, eu acho muito engraçado. Assim, eu sou de 4 irmãos. Minha mãe, na verdade, a minha avó é índia, então a minha mãe e minha irmã, que não é do mesmo pai, né? A minha mãe teve uma filha logo depois que eu nasci. Que meus pais se separaram, enfim. A minha mãe e o pai dela é negro. Então, nós somos irmãs e ela tem as suas características físicas. Então, era muito engraçado, porque a gente saía juntas, nós somos irmãs de sangue mesmo. Nada a ver uma com a outra, né? E a minha irmã, desde que eu me lembro, ela tem 4 anos mais nova que eu, ela alisava o cabelo. Até hoje ela alisa o cabelo. Ela tinha raiva, mas ela tinha um ódio muito grande do cabelo dela. E aquilo, assim, eu não conseguia entender por quê. Né? Mas Porque eu nunca tive o problema. Então, na minha cabeça, eu assim, nossa, por que você tá reclamando do seu cabelo? E eu lembro que ela chegava a chorar. Chorava mesmo. Pra ela era uma coisa muito triste. E eu comecei a entender com ela o quanto é você passar por situações assim. Eu lembro que uma vez ela chorou. E foi tipo assim, parece besteira, mas pra uma adolescente, ela tava penteando o cabelo, a escova era de madeira e ela quebrou enquanto ela tava tentando escovar.
por mais que a gente tentasse ensinar pra ela que não se escova o cabelo seco, tentava falar pra ela que, né, passar, ela não... Minha irmã penteia o cabelo seco. Por que então... que eu não posso pentear também? Por que que eu não posso pentear isso. também? Meus amigas levam e prendem o cabelo e fazem. Por que que eu não posso fazer também, né? É isso. E é muito assim, eu até tava brincando essa semana, conversando com uma amiga, que imagina que nós duas somos crianças dos anos 90, né? São 5 anos, mas ainda a gente é dos anos 90. E aí, imagina que vivemos uma pandemia os anos 90 inteiro, então ninguém pode sair de casa e não tem espelho na casa de ninguém. A gente vive vendo a Globo, provavelmente. Todo mundo ia querer ser Paquita, todo mundo ia querer ser igual a Xuxa. Não, mas o que era que acontecia Que era o que mesmo, acontecia. né? A loira do Tchan, morena do Tchan, Paquita. E eu falava que eu queria ser Paquita, a galera ria da minha cara. E sabe quando você é criança, você não entende porque que a galera tá rindo da sua cara. E aí, se você olha a TV, era todo mundo... Mesmo as pouquíssimas pessoas negras que tinham, eram todas de cabelo alisado. Ou usava uma peruca, ou alguma coisa assim. Então, quando você é criança e você tá lá, sua mãe, todo mundo em volta de você fala que seu cabelo é feio, que seu cabelo é horrível, então ele precisa ser alisado. Então, eu alisei por muitos anos. O processo de transição capilar foi bem difícil, porque assim, você precisa se aceitar, você precisa entender que você é negra, você precisa entender que seu cabelo não é aquele cabelo que você tá vendo, e demora, assim. Se você é uma pessoa que gosta de cabelo comprido, você tem que ficar com aquela raiz ridícula por meses até conseguir cortar. Eu sempre fui meio radical, então na hora que eu comecei a cortar meu cabelo, eu cortei tudo, fiquei com ele Joãozinho e ele foi crescendo depois. Mas é muito difícil, e aí... Quando você vai pro mercado financeiro, Piora, né? pior, porque você tá lá... E aí, eu já tive uma vez que eu queria ir pro private de um banco, e eu tinha uma amiga que trabalhava lá. E aí, eu virei pra ela e falei assim, ai, nossa, me avisa quando tem vaga, porque eu tava pensando em ir pro private e tal. Ela falou assim, putz, acho que vai se dar muito bem, mas você vai ter que alisar o cabelo. E aí, eu olhei pra ela e falei assim, como assim eu vou ter que alisar o cabelo? Ela falou assim, não, lá no private com o seu cabelo natural você não entra. Eu falei, então eu não vou pro private pra lá. Mentira. Vou fazer outra coisa. Não, mentira. Sério? Com essas palavras? Com essas palavras, com esse cabelo no private você não Deus. entra. E ela foi... E assim, eu senti, pelo menos, que não era um negócio que ela tava com preconceito com o meu cabelo. Ela só tava realmente mas ela querendo... tava me alertando de que... E eu acho que ela já me deu também uma ideia de como que era o ambiente que eu ia trabalhar se eu fosse. O mercado então, financeiro, assim, independente da sua cor, da sua nacionalidade, ele já é um mercado de aparências. Ele já é um mercado muito... O famoso Faria Limer, né? Já tem aquele estereótipo, a mulher com Louboutin, não nem sei falar o nome, porque na vida, né? Né? Então, eu não consigo imaginar escutar um negócio desse. E eu lembro uma vez que eu tava num lugar, e aí tinha uma das meninas que começou a trabalhar, e ela chegou de trança. Eu lembro que nesse dia, assim, eu olhava pra ela e eu queria muito... Sabe quando você quer gritar, assim, comemorar com ela e sair, tipo, gol do Brasil? Porque como é que você faz? Uma menina de trança entra e fica de trança. Cara, trança é um negócio muito... É mal visto. Sério? Tem, sim. É muito, muito, muito mal visto. Cara com cabelo grande, black, é muito mal visto. Porque se você é negro e o seu cabelo natural, ele tem que ser raspado baixinho. Você não pode chegar com black power no trabalho. Porque você é mal visto. Então, o cabelo é muito... Mesmo hoje, com essas... Tudo que a gente vive... Mesmo hoje. Eu tenho tatuagem, né? Tenho várias tatuagens. É um problema. É um problema. Uau! Já passei por vários lugares que, sei lá... Fui trabalhar normal, e aí fui com a camiseta com a tatuagem aparecendo, né? E aí já falaram, nossa, Laís hoje tá pro crime, veio com as tatuagens aparecendo. Tipo, como assim eu tô pro crime? Mas isso... Porque as tatuagens Mas estão você acha que isso aparecendo? é por conta... Talvez tenha alguma influência do fato de você ser mulher, de você ser negra, a comentarem da tatuagem? Ou você já viu isso acontecer com outras pessoas também? Eu acho que não. Eu acho que é um mercado financeiro que é super tradicional e tem várias... E eu acho que a gente convive com gente de várias gerações diferentes também, né? Você tem os caras ali... A gente fez isso aqui na escola. Que são os 50, não sei o quê, que sei lá, que acham que estão vivendo em outro mundo e tal. Vai de terno completo, não porque precisa, mas porque acha que é assim que você tem que se vestir. E aí vai falando de todo mundo que é diferente dele. E aí eu acho que é uma briga muito grande com as gerações novas, principalmente as fintechs, as startups, que aí... Estão vindo com outra mentalidade. Com outra mentalidade. Eu posso ir trabalhar de pijama, chinelo e cabelo tá tudo de 3 cores certo. diferentes e tatuagem na cara. E beleza, esse programa aqui, tudo bem. Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que o mercado financeiro cru, né? Aquele mercado financeiro que a gente tá acostumado no ver na TV, ele ainda é muito quadrado. Ele ainda tá muito parado nesse... digamos, no
no velho mundo ainda, né? Desse meio. Tanto que a gente vê aqui, se a gente vai fazer alguma reunião externa, não vou vestida. Isso que eu tô vestida hoje, eu não vim de tênis, né? Porque normalmente, a gente pegar o metrô de salto… Não dá. Não dá, entendeu? Até o homem, pegar pegar o ônibus de sapato social, o pessoal vem com o tênisinho na bolsa e troca aqui, sabe? Tipo, poxa, trocar aqui a roupa, sabe? Claro, existe uma diferença entre você estar bem vestido, né? E esse preconceito, tipo, de imagem mesmo, né? E ainda mais eu, que eu sou economista, toda vez que tem reunião com alguém e tal, eu sempre vou de camisa, e é a camisa abotoada até aqui em cima, até aqui assim, pra não mostrar minhas tatuagens, porque eu tenho 32, eu tenho cara de mais nova, eu sou mulher, eu sou baixa, enfim. Então, a hora que você vai numa reunião, e aí você vai numa reunião, putz, ó, CFO global da empresa tal, multinacional, tá vindo aqui, final de ano, né? Esse final de ano sempre tem um monte de reunião, assim… Confraternização. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. CFO do Global tá vindo, não sei o que, e ele quer ouvir você falar de Brasil, né? Vai lá falar de Brasil. É que agora a gente tá meio híbrido, mas antes da pandemia, vai lá no escritório dos caras pra falar. E aí vai lá e pensar na roupa, porque você tem que pensar na roupa, porque você tem que chegar lá de salto, né? Eu tenho 1,57. Então você já tem que ir de salto pra parecer que você é mais alta. E aí você tem que ir com a roupa também. Eu não mostro minhas tatuagens, porque tudo que eu fizer eu posso ser invalidada. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se o cabelo tiver com um fio pra fora, se a unha não tiver feita, se não tiver maquiada, se não tiver não sei o quê, você pode ser invalidada. Então você tenta se cercar de todas as formas pra não ser invalidada. Então a roupa é X, o salto é tal, a apresentação não sei o quê. Você estuda um monte de coisa, porque o cara vai te perguntar 700 coisas que ele não perguntaria. Porque você chega lá e você fala assim, esse aqui é o economista do banco tal. Eles esperam, eu não sei o que eles esperam, o Cid Moreira, o William Bonner. Se o cara é mais velho, de cabelo branco, beleza, esse cara tem vivência. Ele conhece. Você tem 30 anos e vai lá, não. Quem é você? Catar estagiário pra vir aqui falar comigo? Que então eu não sou importante o suficiente? Então assim, você precisa ir lá e dar um show. E várias vezes fui dar palestra, e chega no final, as pessoas falam assim, nossa, Laís, que legal, sua palestra foi muito boa, né? Você, assim, né, nem parece que tem todo esse conhecimento e tal. E você quer muito brigar com as pessoas, sabe? Você quer falar assim, como assim eu não pareço Por que eu não pareço? Fala aqui pra mim. O que eu tenho que você acha que não… Você é tão boa, nossa, eu fiquei impressionada, não sei o quê. E aí você começa a construir o seu nome, e aí o boca a boca vai acontecendo. Mas você tem que ir lá a primeira vez e, assim, dar o show e não deixar espaço pra ninguém te contestar. Eu acho que esse é o mal de toda mulher, na verdade, né? Você precisar provar o porquê você tá lá. E fora, né, assim, as situações de assédio moral, ou, é óbvio que olha que bonitinha que ela é, óbvio que ela ia conseguir passar na vaga. Então, é coisas que você vai vivendo e… Existem mulheres e mulheres, claro. Existem mulheres, assim como homens, que são mais sensíveis e que provavelmente vão se abalar mais com essas partes. Também tem mulheres que, aparentemente, como você, como eu aqui, que absorvem aquilo e falam assim, Então tá bom, vamos ver se não vai, né? Então eu acho que assim, lembrando agora da nossa outra convidada também, existe sim a parte do posicionamento da mulher entender que ela precisa ser empoderada. Ela precisa botar o pé no chão, porque se ela não fizer isso, ninguém vai fazer por ela. E se ela não fizer isso, outras mulheres não vão ter em quem se espelhar. Então, precisamos de mais mulheres dando a cara a tapa, crescendo, trazendo esses assuntos, não tendo medo de falar a verdade, né? Botando ali, contando o dia a dia do mercado mesmo, porque não é vergonhoso. Não é vergonha. Não é vergonha você falar assim, eu passei por isso é difícil. Ser mulher dentro desse mercado é difícil, mas não é impossível. A pergunta é, você está disposta? Tem Você quer levar adiante? Se você quer levar adiante, dá a mão pra mim, ninguém solta a mão de ninguém aqui e vamos seguir. Então, assim, a parte de você, esse grupo de vocês, incrível, assim, poxa, essa rede de apoio, né? De a mulher não se sentir sozinha nesse mercado, não se sentir… não achar que só ela, né? Porque daí, às vezes, você encontra uma mulher que nunca passou por isso, e você comenta, você coloca essas suas dores, e ela fala, isso aí é drama. E eu acho que é muito isso que você falou. É saúde mental e apoio em primeiro lugar. Porque você sempre ser a única e você não ter ninguém ali é ruim.
Só que você também tem que entender que quando você chega numa posição de gestor, que você pode escolher a sua equipe, por que não trazer essas mulheres, essas pessoas negras para dentro da sua equipe? E por que não tentar também fazer com que a empresa tenha esse olhar? Porque é muito um trabalho de formiguinha, assim. Por mais que a gente saiba que o grande poder de decisão vem de cima, né? Se o CEO da empresa, se o presidente da empresa virar e falar assim, ó, a partir de agora, metade das contratações vão ser de mulheres, vão ser de pessoas negras, enfim. Eu quero uma representação da sociedade brasileira aqui dentro a partir de amanhã. A gente sabe que o negócio vai mais rápido, mas não é toda empresa que faz isso. Então, enquanto ela não faz, você tem uma responsabilidade de mudar os seus microambientes, e ainda assim, Laís, ainda vocês são minoria. Somos. Então, assim, a gente quer... Como eu comentei com você, tipo, indica, a gente precisa de indicações. Precisa. Indica pra gente, sabe? Então, muito obrigada por ter aceitado vir aqui. A ideia aqui é a gente divulgar pra maior parte de pessoas. Você, convidada que está nos escutando agora, entre em contato com a gente vai deixar as redes de contato aqui da Swans no nosso, nas nossas redes, e você pode entrar em contato com elas, pedir pra ser inserida no grupo. Quer falar, fala aqui com a FK também, a gente responde nas nossas mídias sociais. Então, a gente tá sempre procurando professoras pra ficar parte deles. Então, se você é certificada, se vocês têm indicações, mandem, porque ainda assim, nosso grupo de professores são poucas mulheres. Não temos mulheres negras nenhuma. Então, corrige-me se estiver errada, nenhuma, né? Mulher negra dando aula na FK. Não temos. Olha só. E temos 108 professores do Brasil inteiro. Então, olha só como ainda é muito restrito. E você começa pelos cursos de finanças, economia, administração, contabilidade, engenharia. Minha turma, eu entrei na universidade em 2009. E aí, minha turma eram de 90 alunos. Desses 90, 9 eram mulheres. Então, 10% da sala eram mulher. E desses 90, 2 eram negros, eu e mais um cara. Então, 3% da minha turma era negra e 10% da minha turma era de mulheres. Se a gente fizesse um processo seletivo com esses 90 alunos hoje, é estatístico. A chance de você contratar uma mulher negra era de 1 em 90 e a chance de você contratar uma mulher era de 10%. Então, como é que você acha? Você tem que buscar mais. Então, é por isso que a educação, claro, a gente quer uma política de longo prazo, é a educação. Mas enquanto ela não tá, você tem que dar oportunidade para essas mulheres. E, vamos abrir um programa destinado só para mulheres negras, só para mulheres, só para a comunidade LGBTQIA+, só para pessoas 50+? Vamos. E a gente tem que parar um pouco de pensar que isso é priorizar um tipo de pessoa, que nossa, você tá fazendo preconceito com todas as outras pessoas, porque essas políticas, elas são... É por um tempo, a gente não quer que para sempre você só abra processos seletivos para pessoas negras. Mas quando o seu corpo de pessoas for metade, aí você já tá representando a população. Acho que o Morgan Freeman, que uma vez falou que o racismo vai deixar de existir quando a gente não precisar mais falar dele. Exato. Então, ou não falar mais dele, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que políticas sociais inclusivas são necessárias enquanto existem grupos minoritários que precisam delas para poder estar dentro da nossa sociedade. Se você for pensar bem a economia brasileira, você é economista, você sabe bem mais que eu. Eu sou formada em administração pública. Então, assim, quando você para estudar a história da economia brasileira, você percebe o quanto ela é racista. Ela então, esses tempos eu fui... E o povo não conhece. Não conhece. Então, mais engraçado. Eu fui pra Bahia esses tempos, de férias, né? E a gente foi fazer um passeio. Como é que era o nome do local? Era Maraú, Península do Maraú. Sim. Tacaré, ali na região. E aí, assim como em Salvador, existe a cidade baixa e a cidade alta. E conversando, eu sou muito curiosa, assim, com detalhes históricos, assim, de você entender o porquê, mas por que era assim, sabe? Eu gosto muito desse tipo de história, assim, você entender como as coisas funcionavam. E a gente conversando, e eu comentei com o meu marido, a gente tava num grupo de 8 pessoas, eu não conhecia essas 8 pessoas, todos brancos. Não, mentira, tem um casal que era negro. Mas eles também não conheciam essa história. Né? E eu conversando com o meu marido, eu falei assim, nossa, não, mas você sabe por que cidade alta e cidade baixa? Porque antigamente, na cidade alta, ficaram os senhores lá em cima e embaixo, ficava o comércio, ficavam os negros, que ficavam naquela parte mais pobre da cidade, ficavam na parte de baixo. E aí, todo mundo me olhando com uma cara assim, sério? É assim que funcionava? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer pra entender racismo estrutural é a gente conhecer a nossa história de verdade. Isso. Rio de Janeiro, a pessoa reclama de favela, porque a favela não morre, não sei. Mas você sabe
Uhum. Você sabe a história? Por que a favela foi meu morro? Você sabe exatamente o porquê que essas pessoas foram excluídas? Essas pessoas foram as pessoas que construíram o Rio de Janeiro. Uhum. E elas foram literalmente empurradas pra fora da cidade. Então, assim, daí a minha opinião, né, uma fase da minha vida, assim, eu lembro que eu fiquei com, bem sinceramente, quando eu entrei na faculdade pública, não Uhum. foi fácil. Eu não tive cotas de absolutamente nada pra conseguir entrar. Então, assim, querendo ou não, é difícil quando você... É difícil passar numa faculdade pública. É muito Pra difícil todo mesmo. mundo é difícil. E eu lembro que eu passei, tipo, de 5ª chamada no curso de administração pública na UDESC, na Estadual de Santa Catarina. Porque eu não ia ter dinheiro pra pagar faculdade, né, Uhum. pública. E eu pensei, poxa, eu precisava passar no terceirão, porque meu pai ia pagar pra mim só até aquilo ali que ele tinha. Então, se eu não passasse ali, eu ia ter que trabalhar e pagar um cursinho pra tentar de novo, porque a faculdade em si eu não ia conseguir pagar. Uhum. Então, quando eu entrei, nossa, foi assim, um alívio, um peso nas minhas costas. E eu lembro que eu topei com um colega que eu sabia que era de família classe média alta, a vida inteira estudou em colégio. Nunca teve que mover um dedo ali pra fazer as coisas. Negro. Uhum. E ele passou por cotas. Uhum. Muito fácil. Pra ele foi tipo assim, ele nem deu bola. Qual que é a tua opinião com relação à invalidação de algumas pessoas? Querendo ou não, a gente não pode generalizar as situações, né? Uhum. Então, a tua opinião como uma pessoa que está dentro, está vivenciando, sabe como é. Qual que é a tua opinião a respeito dessa situação, por exemplo, que eu te dei exemplo? Pessoas que nunca são negras, mas nunca literalmente tiveram Problemas por causa disso. Exato. Como que você vê eles utilizarem de políticas que foram feitas para pessoas que realmente precisam, para se beneficiar simplesmente porque podem, tá ali disponível? Eu sou completamente a favor das cotas raciais, das cotas sociais, enfim, dos programas de transferência de renda, porque eu acho que eles ajudam muito a população. Sim. Só que, como é uma política pública feita para todo mundo, tem gente que vai se beneficiar, que precisa, e tem gente que não precisa, mas tá ali. A gente teve o caso agora do auxílio emergencial, com um monte de gente que era empregada, funcionário público, e foi lá receber auxílio emergencial porque o dinheiro ali tava ali e o pessoal foi ter esse acesso. Então, você sempre vai ter histórias de pessoas, você sempre vai ter histórias de pessoas brancas que passaram num processo seletivo para pessoas negras, e aí você vai lá e tem que fazer todo um processo para invalidar aquela autodeclaração da pessoa que se autodeclarou parda, mas que ela é branca. Então, eu acho que esses problemas sempre vai ter em qualquer tipo de política pública. E eu acho que a gente precisa ter muito dessa questão da educar o brasileiro para que ele não tenha que fazer esse tipo de coisa se ele não precisa. Então, eu acho que eu sou muito a favor de todos esses programas, porque eu acho que eles ajudam muito a tirar pessoas de situações da estatística e faz com que a gente tenha mais pessoas. Um exemplo muito grande disso, dentro da Faculdade de Economia da USP, faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eles colocaram cota racial para poder entrar. E o número de pessoas subiu aí de 14% para 23% de pessoas negras dentro da universidade. Então, essas pessoas estão chegando na universidade, e coisa que elas não conseguiam tanto sem a cota racial. E aí, fazendo isso, elas estão mudando também a realidade da família delas. E a partir dali, o negócio vai mudando. Porque muda tudo, assim. Porque você passa a acessar lugares que você não acessava antes. E aí, você vai vendo que esses lugares não são feitos para você. E aí, você quer que... Agora, eu quero que esse lugar seja feito para mim. Então, você vai trazendo um monte de gente junto com você. E vai... E eu acho que é muito de exemplo, assim. Você tá numa família, que nem eu fui a primeira da minha família a fazer universidade pública. A Laís conseguiu, eu vou conseguir também. Por mais que você saiba que é difícil pra caramba, que você tem que estudar muito pra passar e tal. A partir do momento que uma prima minha mais nova viu que eu consegui, você já meio que, sabe, capinar mesmo o caminho, assim. Você abriu um pouco do caminho e você sabe que aquela pessoa também vai conseguir chegar. Virou um exemplo. No mercado financeiro também. Você vai entrando, você vai subindo, você vai fazendo não sei o quê. Rachel Maia tá no conselho de administração, é mulher negra, não sei o quê. Você fala assim, putz, eu também posso chegar. E aí você vai tentando fazer contato para poder chegar nesses outros lugares. Então, eu sou super a favor. Mas, como toda política pública, a gente sabe que tem aquela galera que não precisa. Eu acho que o que precisa ser corrigido no Brasil é o famoso jeitinho brasileiro. Exato, Que a gente... Ô, culturinha difícil de lidar ali, né? Que o brasileiro gosta de achar um jeitinho de burlar o que foi. Mas é exatamente... Muito legal, eu queria muito escutar a tua opinião a respeito disso. Eu compartilho. E eu acho que a gente precisa também fazer políticas estruturais enquanto isso não tá acontecendo.
Porque a gente precisa dar mais acesso à educação para todo mundo. Mas a gente sabe que o governo anterior deu muito acesso para a população ensino superior. Uhum. Então, tinha ProUni, tinha FIES, teve as cotas, teve Uhum. usar o Enem nas universidades federais e tal. Um monte de gente teve acesso à universidade. Mas, enquanto isso, também não foi feita uma política para que todas as crianças tenham vaga na creche, que vamos aqui aumentar o salário dos professores. Não adianta, e também tem isso, é um bom ponto que você colocou, Laís, a gente tá focando hoje em universidades, a gente tá focando nessa formação adulta, mas se o jovem, ele não vai ter uma educação de base, por mais que ele seja inserido lá no meio, então assim, vamos supor, ele cresceu sem base nenhuma. Então ele cresceu sem um inglês, ele cresceu sem um apoio, uma certificação, não, nem financeira, mas assim, sem outras redes de apoio ali, né, educacionais, enquanto ele estava se formando a sua, digamos assim, as suas habilidades, assim, né, ali, pra entrar na vida adulta profissional. Quando você dá a cota para aquele aluno, seja escola pública, seja racial, seja... Uhum. Você insere aquele aluno dentro de um meio, e ele não teve apoio nenhum, a chance de ele desistir, de ele não completar aquilo é muito grande. Então, assim, não adianta a gente criar políticas introdutórias dessa pessoa dentro do mercado de trabalho ou dentro de uma universidade. Pô, precisa existir. Mas se não existir a rede de apoio anterior a isso, a chance de essa pessoa não conseguir, porque é difícil. É difícil. É difícil. Você precisa ter um apoio ali educacional, emocional, familiar, que a maioria dessas pessoas não tem. E universidade pública você fez também, só tem gente rica ou... Exato, porque só passou quem teve a condição de fazer um curso particular, ou pegou, ou deu sorte. Exato. De conseguir. E aí todo mundo já fez e não sei o quê. O meu pai é dono do não sei o quê e tal. Uhum. E aí você vai olhando e fala assim, putz, não tem pra onde correr. Eu acho que é muito isso, tem que ter antes, durante e depois. Aí a gente volta pro mercado financeiro ainda, porque os cursos de administração... Eu me formei num centro acadêmico que chama ESAG, então, que é uma escola superior de gestão em administração e economia. Então, o meu centro ali era puramente administração e economia. Uhum. E eu lembro que existia uma grande discrepância ali entre os públicos de economia e administração empresarial. Na verdade, a economia estava mais pro lado de administração pública do que administração business, né? Ou administração empresarial. Então, tinha essa divisão. O porquê dessa divisão? Normalmente, o público de economia e administração pública estudava de manhã. Porque não podia estudar à tarde. Porque à tarde eram estágios, trabalhavam. Porque era muito difícil conseguir um emprego na parte da manhã. E a maioria ali não podia simplesmente deixar de trabalhar. Já o público da administração empresarial, não. Eles eram filhos de pais empresários, iam pra escola de carro. E aí tinha essa rixa entre os dois públicos. E hoje, entrando no mercado, você percebe aonde estava essa diferença realmente, entendeu? Ela tá aqui, ela existe. Até hoje a gente percebe, né? Aquelas pessoas que, como você disse, foi fazer um high school. Pessoas de gente... É como se fosse uma coisa comum, assim. Eu lembro que quando eu fiz ensino médio... Se eu lembrei, eu fiz ensino médio, meu pai pagou o ensino médio pra eu fazer em Curitiba, no chamado positivo. O ensino médio do positivo, não o terceirão. O terceirão, ele é um pouco mais, digamos assim, mais aberto com relação a público. O ensino, primeiro e segundo ano do positivo lá em Curitiba, é colégio de classe média alta pra cima, né? E eu lembro que no intervalo, eu comia meu lanche trazendo de casa lá, só escutando a conversa e eu concordando com o pessoal, assim, ai, pra onde você vai essas férias? Ai, meu pai queria ir pra Paris de novo. E eu não queria ir pra Paris de novo. Eu queria falar assim, gente, o máximo que eu vou conseguir visitar minha avó lá em Jaborá, no oeste de Santa Catarina, entendeu? Eu tinha uma amiga na universidade que ela arranjava estágio, mas sempre chegava às férias, ela largava o estágio. Então, julho, ela nunca estava estagiando, e dezembro, janeiro também ela não estava estagiando, porque ela tinha que sair de férias. E eu lembro que a gente voltava assim, né? E aí, nas férias, você trabalhava mais, porque você não tinha universidade mais. E aí, ela voltava e falava, ai, nossa, eu fiz uma road trip pelo sul da França. E aí você falava, gente do céu, onde é que eu tô? Não, tinha amigos na universidade que o pai tinha fazenda de gado, e que eles tinham jatinho, porque... Eles chegavam no aeroporto de Campo Grande, e aí de lá pegavam o jatinho pra ir pra fazenda. A fazenda tinha uma pista e tal. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Você vai vendo que isso vai moldando muitas oportunidades que você tem. Isso reflete demais. Muito. E aí ainda bate no quesito que provavelmente o pai dele tinha contatos. Então, se chegar num ponto de decisão ali, de você conseguir uma vaga com aquela pessoa, quem será que consegue, né? Aí bate na tecla, mas, poxa... Muito. E eu acho que o mercado tem que estar aberto também pra tentar manter essas pessoas lá dentro. Porque, putz,
é ficar aqui e abrir um programa de estágio só para pessoas negras, beleza, né? E aí o negócio já é feito goela abaixo, porque os gestores não querem, mas não, vai ser, não sei o que, foi feito tal. Aí entra aqui 10 estagiários negros para poder trabalhar. Uhum. E aí vai lá, você começa a trabalhar, o gestor olha para aquela galera que não queria que tava aqui, porque eu queria ter escolhido meu estagiário, eu não pude escolher, porque eu tinha que trazer um negro, não sei o quê. E aí vai que o seu chefe, seu gestor é um cara, uma mulher super racista. Ou machista, ou homofóbico. E aí, como é que você faz? Essa pessoa não vai ficar, ela vai Não embora. ficar. É. Então, você tem que trabalhar também para mudar. Enfim, essas políticas, elas são muito complicadas, assim. A gente fala, vamos abrir um programa de estágio, vamos abrir um programa de trainee. É muito cultural, complicado. é muito cultural, é cultura muito. da empresa. Você realmente abraçar a causa, você realmente trazer. É você estar aberto a escutar a realidade daquela pessoa. Porque na maioria das vezes você não. Você escuta a realidade, mas você não aceita a realidade do outro, né? No caso. É isso, assim, numa entrevista você não pode perguntar onde a pessoa mora ou como ela faz pra chegar. Tá lá na entrevista o cara, o menino não sei o quê, o menino mora em Paraisópolis. Aí a primeira pergunta que você faz pra ele é como é que você vai chegar aqui? Ah, isso é comum, hein? Se vier um currículo de alguém que mora na rua de trás Vai. da empresa, você não pergunta pra ele como é que ele vai chegar ali, porque você acha que ele vai vir a pé. Mas o cara de Paraisópolis, você quer saber. Excelente ponto. Eu, quanto inclusive, tempo. às vezes pergunto, mas não com essa intenção, é só mesmo pra curiosidade. Às vezes você tem de saber. Eu acho que é muito. Nossa, mas excelente. É você não perguntar como que você vai vir. Você perguntar, você consegue chegar no horário? Consegue chegar aqui às 8? Consigo. Então é isso, o cara vai vir de barco, de jegue, Isso, meu, entendeu? andando, Vem não tem problema. correndo, dane-se. Você vai conseguir chegar às 8? Sim. É um problema pra você? Não. Então tá bom. Ótimo. É isso. Tá, e é isso aí, seguimos fortes, entendeu? Excelente. É a mesma coisa, porque você tem que mudar um pouco isso. E pensar que, assim, se você quer contratar uma pessoa negra, provavelmente você vai ter que procurar um pouco mais. Porque essa pessoa, ela não tá ali... Porque as pessoas negras que já foram mapeadas pelo mercado, elas acabam virando estrelinhas em algum momento. Boa. É tipo quarta trunfo, é o coringa do negócio. Porque chega um momento no mercado financeiro que vira um jogo de rouba-monte. Ai, preciso aqui de uma mulher economista negra e sei que a Laís tá trabalhando ali no banco tal. Beleza. Quem eu vou chamar? Vou chamar a Laís. Então você vai lá, paga mais dinheiro pra Laís, a Laís vai pro banco tal. Aí o outro banco também vai lá. Só que ninguém pensa que talvez eles tenham que procurar mais pra achar outras Laíses ou pegar alguém de dentro da empresa e formar essa pessoa pra ela virar uma Laís daqui a 5 anos. Mas aí a gente precisa também de mais Laíses. Também. Que indiquem outras pessoas, entendeu? Também. Porque assim, existem as pessoas que viram estrelinhas e gostam de ser a estrelinha. Então eu acho que a gente também tem que tirar um pouco esse chapéu da estrelinha e falar assim, olha, eu... Talvez não, mas ó, eu tenho um grupo de pessoas aqui que eu acho que você vai gostar. E você engrandecer aquela pessoa que tá ali com você também, tá junto com você na causa, E é sempre né? assim, eu venho junto, puxando, eu trago vai gente, puxando. eu venho e tal. Porque é isso assim, eu acho que o Black Swan também cresceu muito por causa disso, porque eu e a Renata, a gente tinha muito isso na cabeça. A minha história, sei lá, vim da Zona Leste, não sei o quê, passei por algumas coisas e cheguei no mercado financeiro. A dela também, que a gente também descobriu que a gente morava no mesmo bairro quando a gente era criança. E a gente não quer que essa seja a história do Black Swan. Eu quero que tenha outras pessoas, porque tem gente de tons de pele diferentes, de cidades diferentes, que viveram outras coisas, que nem você falou. Tem gente no grupo que é de família de classe média alta. Por quê? Porque o negro não é sempre o pobre. Não é aquela pessoa que vai lá e vai sofrer o pão que o diabo amassou para conseguir chegar no mercado financeiro. Tem o cara que o pai era dono de não sei o quê e que nunca teve que fazer nada na vida, nunca sofreu e tá lá no mercado financeiro do mesmo jeito. Só que quando ela chega no mercado financeiro, se ela não é uma pessoa que sempre traz o nome do pai, ela vai sofrer a mesma coisa que eu, que não tem um sobrenome forte. Verdade. Por quê? Porque a hora que você olha, ela é negra. O Gilberto fala muito isso. Hoje ele é diretor do JP Morgan, então ele é diretor e tal, ele vai sempre de terno. Ele falou, quantas vezes eu sou confundido com o segurança do prédio. Por quê? Porque um preto de terno, ele é segurança, ele não é diretor. Toda vez que ele tá no shopping, a galera pergunta pra ele, fala, como que eu faço pra chegar na loja tal? Por quê? Porque assume que ele tá trabalhando no shopping. Então, independente. Hoje ele é um cara que tem um cargo gigantesco, mas ele ainda é confundido, porque preto de terno é segurança, não é diretor. Não pode, como ele tá entrando naquele prédio? É porque ele vai trabalhar na recepção. Então, tem essas coisas que são independentes. Se o cara tem muito dinheiro hoje, vai viajar 3 vezes por ano pra Europa, ele é confundido com segurança toda vez.
As meninas também. Putz, É sou muito- aqui empoderada, meu cabelo, não sei o que, não sei o que. Aí preciso trabalhar. Eu vou trabalhar de recepcionista. Aí viram pra você e falam, você precisa prender o seu cabelo pra trabalhar aqui na recepção, porque nós somos uma recepção, sei lá, do que quiser. E aí essa pessoa, se ela tem um background, um Nossa, apoio, Laís, eu acabei. ela não Você fica. pintou assim. Eu alguns anos antes de entrar aqui na FK, eu fui recepcionista bilíngue no shopping Cidade Jardim. E eu lembro que naquela época o uniforme era cabelo preso. Hum. E tinha uma menina que não conseguia. Tipo assim, o cabelo dela não ficava na redinha, porque Uhum. o cabelo dela era cacheado. E aquilo, eu ficava assim, gente, como é que vocês podem obrigar a pessoa a fazer? Não dá, não acontece. E eles obrigavam ela tinha que alisar, coitada. Eu via ela passando gel e creme e coisa pra conseguir prender e deixar aquilo ali. E agora que você falou, eu lembrei, vocês acabam sofrendo racismo mesmo quando não é com vocês. Porque eu lembro que uma vez, tipo assim, vocês não estão nem na conversa e o racismo existe igual. Exemplo, uma vez eu estava chegando e eu conversando com uma pessoa, a pessoa chegou pra mim e perguntou: Ah, mas o que você faz? Não, eu sou recepcionista. Nossa, você é recepcionista? Já várias vezes. Ah, eu sou economista-chefe aqui. Você é economista-chefe? E aí você fala assim, Só que é o contrário, tá vendo? é. É. Mas por quê? E aí você fica tentando na sua cabeça inventar mil desculpas porque que a pessoa tá falando aquilo. Mas você não... Não. E é isso que é o pior, assim. Porque a gente tem que entender que por mais que você não seja racista, a gente vive numa sociedade Que é racista. Então, várias coisas aí, várias falas, mesmo que não seja com você, mesmo que você não tenha... Uhum. Mas que você presencie... Nesse caso, quando eu escutei isso da pessoa, eu não me senti mal por mim, porque eu sei que eu entendi que a fala dela foi como é que eu disse, você não tem cara de ser recepcionista. Mas a vontade que eu tinha de falar pra ela, o que é uma cara de recepcionista Exato, pra você? é isso, O que é uma cara de... Mas o que é uma cara de porteiro? O que é uma cara de recepcionista pra você, então? O que é uma cara de cobrador de ônibus? O que é uma cara... Porque tem as caras, e a sociedade É muito... É meio assim que funciona. Por isso que a trans, eu acho que é um negócio pra mulher negra que vem muito forte, assim. Ou você ir de black, ou você descolorir o cabelo e com o cabelo vermelho, e com o cabelo loiro. Uhum. Porque isso é muito forte, porque você tem que estar ali e você tem que estar muito segura de você mesma pra chegar numa mesa de operações de trans. Aquela trança grande, assim, o cabelo. Ou você chegar de turbante, ou você chegar... Porque é um negócio que não... Automaticamente você não pertence àquele lugar. Por isso que... E aí nem falando, tipo, nossa, mas eu sou mulher negra e eu quero ter meu cabelo liso. Eu não posso agora? Pode. Mas eu acho que a gente não pode falar que só as mulheres negras de cabelo liso têm lugar ali. Você pode fazer o que você quiser. Se quiser ter o cabelo preto, branco, liso, enrolado. Essa acho que é essa conversa, entendeu? A conversa eu posso ir de trança. Assim como eu posso alisar meu cabelo, assim como eu posso ir com black, assim como eu posso ir com o que eu quiser, porque o cabelo é meu e eu vou fazer o que eu quiser com o meu cabelo, entendeu? Porque um homem, ele pode raspar a cabeça dele. Pode. Tá, eu não vou mentir, eu não vou também ser hipócrita, porque eu sei que o homem também tem um padrãozinho ali de vestimenta, de aquele cabelo... O Faria Limer, né? Que são todos iguais. Todo respeito aí aos Faria Limers escutando a gente. Mas a gente sabe que tem o padrãozinho, né? Então, aquele padrãozinho igual, também não vou julgar. Mas, pra mulher é um pouquinho... Um buraco um pouco mais embaixo aí, né? E fora o cabelo, eu acho que tem um negócio também que é muito assim. Pelo menos que comigo aconteceu, não sei se com você também. Mas a gente acaba tendo que se masculinizar em algumas coisas pra ser super respeitada. Então, igual aquele minha entrevista primeira no Contrato Mulher, porque eu não posso falar palavrão, porque mulher chora... Eu boto qualquer cara no chinelo no meu vocabulário de palavrão. Por quê? Porque você tá lá, e aí você tem que falar alto, e você tem que gritar, e você tem que falar palavrão, e você tem que zoar todo mundo, e você tem que participar de tudo, e você tem que ir pro bar, e você tem que saber beber cerveja. Porque assim, você vira um cara. E é assim, você só é respeitada se você também vira o brother. Você tem que virar o brother do cara. Então assim, você pode ser bonita, você pode se arrumar e tal, mas você também não pode ser a mulher dentro da área que os caras querem ficar. Que os caras querem pegar. Porque se você for, você não é respeitada. Tudo que você conquistar foi porque você teve essa aparência. Você tem essa aparência. Porque você é bonita, ou porque você ficou com um dos caras. Então, assim, tem toda uma lista de coisas. Então, pra você ser bem-sucedida na área, você tem que ser a brother. A Laísa... E aí, os caras começam a falar de mulher, começam a falar, tipo, da empresa inteira, de todas as mulheres, com piada machista, não sei o que, isso aí foi assim.
Aí alguém vem de fora, né, e dá uma cutucada, falou, pô, a Laís ali. Ah, não, a Laís é brother, a Laís não tem E você problema. consegue ficar em silêncio? Hoje não. Eu acho que eu vivi várias coisas, né? Quando eu era mais nova, eu ficava super em silêncio, porque eu só queria ser Mais uma. mais uma. E eu, não, eu Você queria queria chegar participar, longe, você eu queria queria, ficar, e eu você queria quer fazer ser. parte. E você quer ser Com reconhecida, você certeza. quer ganhar salário mais Uhum. alto e tal. Então você vai. Passei por um momento que eu brigava com todo mundo. Então, acho que assim, primeiro eu não falava nada, né? O extremo, quieta, todo mundo, beleza, brother. E aí depois teve uma época que eu passei por um extremo muito grande, que ouvi uma piada, eu já, tipo, meti o dedo na Chorava. cara, Aham. você tá louco, o que você tá falando e tal. E aí também chega um momento que os caras começam a falar merda, porque sabem que Você você vai se irritar. vai se irritar, e aí vira um negócio que vira muito contra você. Então hoje eu aprendi, acho que a melhor coisa que você tem que fazer é dar uma de sonsa, assim. Então vai lá e faz uma piada machista na tua cara, assim você fala, Não entendi. não entendi. Essa é a melhor resposta de todas. E todo mundo diz, Mas explica pra mim, Explica. porque eu não entendi a graça. E aí a pessoa vai começar a se enforcar, e aí você deixa quieto. Então acho que essa é a melhor estratégia. Tá Mas bom. tinha uma época que eu brigava com todo mundo. Nossa, eu acho que assim, tem que ter posicionamento. Eu não acho que. Essa é a minha opinião agora, né? Não. Eu, graças a Deus, nunca. Assim, nunca diga nunca, né? Já passei, porém nunca foi algo que acabou criando um bloqueio em mim pra eu não seguir, né, a carreira ou qualquer coisa do tipo. Eu nunca botei isso como um empecilho, mas assim, aquele negócio tipo de. Nossa, cheguei perto de passar preconceito com absolutamente nada, assim, Uhum. tipo, zero, entendeu? O máximo é esse negócio do tipo assim, você ser mulher, você chegar no lugar, mas é claro, né? Loira, E de olho claro, por que não vai passar? Eu E falei, quando me pedem desculpa, quando vão falar um palavrão antes, ai, Laís, desculpa aqui, Desculpa mas. o cara. Aí fala, tipo, cocô. E aí você fala assim, mas por quê? Você tem que me pedir desculpa. Já solta um desculpa um caralho. Exato. Bom dia, meu ovo. Aqui na FK a gente falou que ia fazer a canequinha pra mim do bom dia. Bom dia pra quem? Bom dia, meu ovo. E hoje eu dou uma conversada, do tipo, dia da mulher. Aí vai lá e dá uma rosa pra todas as mulheres. Ai, porque a mulher é o centro, a mulher é a gestora da vida. Aí vou lá, né? Oi, RH, tudo bom? É essa. E aí é isso que você vai, né? Cara RH. Cara RH. É essa. Meio ruim, né? Assim, mas bosta, hoje eu tento né? ser mais apaziguadora. Tento falar. Muito bom. Não vou brigar, porque antes eu pegaria o telefone e falaria, vocês estão loucos, não sei o quê. Mas aí mando, tipo, cara, RH, vamos pensar o ano que vem, fazer um negocinho diferente, não sei o quê e tal. Porque, né, entregar uma flor pra todo mundo. Vamos fazer um tema um pouquinho mais relevante, né? Vamos falar assim, Dia da Mulher. Vamos falar sobre empoderamento feminino Vamos! no mercado. Então é isso, março é o Dia da Mulher. Então vamos falar sobre lideranças femininas. Olá. Vamos divulgar o programa de lideranças femininas aqui? Vamos trazer uma mulher de cada área que é super boa e não sei o quê, que é foda, pra falar com as outras meninas? Vamos dar uma rosa para todas as mulheres e falar parabéns pelo seu dia. Porque você é a gestora da vida. Ai, sim, não tem gostei, como. gostei. Compartilha. Não tem como, não dá. E aí, no mês do orgulho LGBT, cri. Aí, no mês da consciência negra, cri. E não fala. Mas por quê? Porque você falar do Dia da Mulher é de boa, legal, é show de bola, né? Mas o resto das outras datas, não. Então, é o medo, é o tabu. É isso que eu falo. É o medo de você. As pessoas têm medo de se posicionar, de falar o que pensam, de discutir. Eu adoro. Esses dias a gente tava conversando, eu falei assim: eu gosto de conversar com pessoas que não têm a mesma opinião que eu. Uhum. Por quê? Porque você sempre aprende alguma coisa. Se você sabe debater. Porque tem grande diferença você conversar com alguém que não tem a mesma opinião que você e você conversar com a pessoa do que você simplesmente querer um bloqueio e falar, você tá errado. Não quero nem te escutar, entendeu? Conversar com pessoas que têm opiniões diferentes de você ou escutar, essas pessoas te abrem portas pra uma realidade que você antes não cultura. Sabia, Minha cultura é diferente da sua. Eu vim de descendência europeia. Por mais que a minha família não tivesse dinheiro enquanto eu estava crescendo, se não fosse eu era de uma família branca, europeia, alemães, italianos. Então, a minha cultura era uma. A sua cultura, da onde você surgiu, seus antepassados, eram outros. Então, assim, moramos no mesmo país, falamos a mesma língua, porém nossas culturas são diferentes. E aí, a gente, às vezes, aplica a nossa realidade na realidade do outro e esquece que não é porque eu cresci nesse mundo e a forma que eu cresci, eu vi dessa maneira, que a minha maneira de ver tá correta. Quando você para pra escutar a realidade da outra pessoa, entender aquilo que ela tá passando, tentar pelo menos parar e falar assim, nossa,
ela está falando agora, tipo, você, por exemplo, falou um negócio que eu pensei, caraca, meu, tem muita razão. Você perguntar quanto tempo você vai demorar, pra onde é que você mora? Não, que... Não, Eu acho que a gente tem que exato. se ajudar nessa, porque por mais que eu seja negra e você seja branca, nós somos mulheres no mercado financeiro. Ah, é? Tem várias coisas que eu vou passar que você não vai passar, e tem várias coisas que você vai passar e eu não vou passar. Mas tem algumas ali que tem a intersecção da teoria dos conjuntos, que a gente vai sofrer a mesma coisa. Então, vamos se ajudar, vamos fazer com que ninguém tenha mais que sofrer as coisas que a gente sofre. Exato. E que as outras que a gente também não sofre, ninguém tenha que sofrer mais, assim. Então, e hoje eu entendo, assim, eu já cheguei mais longe, eu tenho um cargo de gestão, eu tenho uma segurança financeira, que hoje se eu for para uma empresa e ver que a empresa não tá batendo com as minhas coisas, falo tchau e vou para outro lugar. Aí você como fala, você tá numa posição de privilégio. Exato. Porque a maioria das mulheres, infelizmente, não tem esse privilégio financeiro, digamos assim, essa segurança, esse apoio, né? De poder simplesmente largar um emprego, sair. Na verdade, algumas mulheres não têm nem o direito de trabalhar ainda, né? Porque ainda existe aquela situação onde... a relação abusiva, que ela e no não mercado financeiro ainda tem aquele negócio que quando a mulher começa a fazer mais dinheiro que o cara, rola aquela... né? Aquele papo dentro de casa meio complexo, mas enfim. Agora, voltando então pro Black Swan, falando do grupo de vocês. Como surgiu, por que o nome? Black Swan? Qual foi o motivo? Teve algum embasamento aí ou foi... achei bonito. A gente começou a pensar em várias coisas que a gente queria que tivesse o nome preto, o nome black, enfim, alguma coisa assim que tivesse dentro desse ambiente. E a gente começou a ver termos que são usados. Então, tem o famoso Black Swan dentro do mercado e tem a história do cisne, do Lago do Cisne, que tem sempre a parte, né? O cisne branco, que é a pureza, que é não sei o quê. E o cisne negro, que ali é todo negócio mal e tal. E a luta dessas duas coisas. Então, acho que foi muito para trazer um significado um pouco diferente como o termo é utilizado. E para empoderar isso, assim, né? Beleza, ele é usado de uma maneira um pouco mais negativa, mas a gente vai se apropriar disso e vai fazer disso um nome muito mais forte. Outra coisa que a gente faz muito, tem alguns termos, né, dentro da sociedade e tal, que são mais negativos. Hoje em dia, dentro da comunidade negra, quando você fala lista negra, a gente mudou isso pra falar lista negra é um nome, vários nomes de pretos e pretas fodas que eu tenho aqui pra te indicar. Não é mais aquele negócio, vou te colocar aqui na minha listinha negra, como se você fosse colocar ali na minha lista de coisas ruins, de pessoas que eu não quero mais falar, ou que eu vou excluir aqui da minha rede. Então, hoje, pra gente, lista negra é isso. Ai, Laís, você tem umas pessoas pra me indicar? Beleza, vou te dar minha lista negra aqui. Porque são listas de pessoas muito boas e tal, que estão ali e são pessoas negras pra você ter na sua, sei lá, na sua rede de contatos e tal. Então, isso eu acho que é muito legal. E o nome foi muito disso, da gente poder se apropriar de palavras, de expressões que são negativas e colocar elas num outro lugar. Nossa, super legal. A ideia. Muito bacana. E... agora, inclusive, falando dessa terminologia, assim, né? Falando dentro de mercado financeiro, você acredita que existem muitos termos utilizados, ou talvez um palavreado, algo que seja enraizado mesmo, assim, que as pessoas não falem no sentido pejorativo? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas fala, a lista negra. Nem tchum do que tá falando, né? Só fala por falar, assim. Você acredita que dentro do mercado financeiro exista muito isso, ou... são poucos, não existe? Eu tô pensando aqui nos termos que a gente usa mais específicos de mercado. Eu não vejo muito porque a gente importa um monte de coisa. Então, né? Tem o tchado, tem o dá tudo isso aí, não sei o quê e tal. Então, acho que não tem tanto. Mas eu acho que as coisas da sociedade acabam geral, né? Entrando, né? Tá, dia de branco. Amanhã, vou dormir cedo que amanhã é dia de branco. Porque amanhã, segunda-feira, é dia de trabalhar. Mas era porque o branco trabalhava, o negro ficava lá sem fazer nada, entre aspas. Mas então, amanhã é dia de branco. Amanhã é dia de branco. Uma recente que eu escutei foi o criado mudo. Que eu nunca imaginei na minha vida que fosse. Pra mim, era o nome do móvel. Não, porque antigamente, na época lá dos senhores e tal, o cara ficava um negro em pé do lado da cama a noite inteira segurando a jarra de água. E aí, se você, durante a noite, acordou, tá com sede, você vai lá, o cara vai lá e serve água pra você. E esse era o criado mudo, porque era um criado ali que ficava... E aí, hoje em dia, você bota as suas coisinhas, né? Tipo, um copo d'água, se você quiser, você bota no criado mudo. Mas é um nome racista pro móvel. Eu aprendi recentemente isso. Uma pessoa da minha família, inclusive, do meu marido, da parte do meu marido. E eu fiquei assim, que horror! Eu nunca imaginei que esse termo fosse referido a isso.
Lista negra, humor negro. Essa piada é de humor negro. Essas ainda são meio, tipo, óbvias. São coisas que acho que a gente vai tentando mudar com o tempo, assim. Você usar o sentido, mas existem, por exemplo, mulata. É outra que esses tempos você fala assim, não fala mulata. Porque mulata era quando o senhor ficava com a negra. E aí o filho de um negro com branca, mulata era tipo assim, o senhor lá teve relação com a escrava, enfim. Então... que eram os filhos bastardos, sei lá, vamos dizer assim, que também digamos, não sei nem se falar, mas enfim. Filhos... Eram os filhos ilegítimos do casamento, porque era propriedade. Então, e também é uma outra expressão também muito machista, porque o senhor dos escravos, todos eram dele. Então, ele poderia ter relações com todas as escravas que ele tinha lá, tinha vários dos filhos, mas era propriedade. Outra a dona coisa não. que eu descobri recentemente, que eu fiquei assim... Sabe aquele negócio que a tua mente faz... que eu nunca tinha parado pra pensar. Quando você para pra pensar na população negra, pobre, a gente vê muito da Silva, dos Santos, com esse sobrenome. Eu descobri recentemente que o dar e o do é assim, no sentido de pertencimento. E o negro, ele perdeu a sua cultura, foi totalmente excluído da sua... do seu passado. E ele passou a pertencer à família Silva. Então, ele era o José... da família Silva. Então, ele virou José da Silva. E esse nome seguiu. E hoje, por isso que a gente tem tanto da Silvas, dos Santos aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem que tomar conta dessa nossa história. Porque acontece a mesma coisa no Conto da Aia. O Handmaid's Tale, que é aquela série super famosa e tal. Que é num mundo distópico. E aí, você vê também, todas as mulheres lá, o nome delas também são of Fred, porque ela é do Fred. Of Glenn, porque ela é do Glenn. E aí, quando você vê aquela série, você faz... Meu Deus, isso não pode acontecer. Nossa, que mundo distópico, isso não acontece, que absurdo. Mas isso acontecia aqui há 300 anos. Há 200. Tempo. Eu assisti tem um filme agora, não sei se recomendo, inclusive, aqui mulheres assistindo, chama... É pesado, mas é O Último Duelo. Tava no cinema, recentemente. Não sei qual é. Recomendo, porém, tenha estômago forte para assistir. É baseado em fatos reais, conta a história de uma mulher na França, se eu não me engano. Que ela foi a primeira, acho que acredito eu ser um dos primeiros casos reportados de estupro. Ela era esposa de um cavaleiro e ela reportou um estupro. E naquela época ela pertencia ao marido. Então, você assiste a história e a história é baseada em 3 momentos. Então, é a história do estupro na visão do estuprador, a história do estupro na visão do marido e a visão do estupro na visão dela. E você assiste o filme inteiro e você fica assim... acredito que tá acontecendo isso? Que absurdo! Você fica assim, descompensado assistindo aquilo lá. E o mais bizarro de tudo, é que eu não quero dar spoiler do filme, assim, mas assim, no final de tudo, a briga toda não era pra moral dela, era pra resgatar a moral do marido. Porque foi a moral do marido que foi ferida. E a gente não vai muito longe, né? Ano passado, ano retrasado, não sei, surgiu o termo... estupro sem intenção, meu pai né? do céu. Como é que era? Era estupro... É culposo. É que eu sempre me confundo do doloso e do culposo. Era estupro culposo. Sem intenção de estuprar. E aí, como você faz isso, assim? Ai, gente, pra mim, esse é um assunto bem delicado, assim, porque é difícil falar sobre isso, porque quando você é mulher, você se coloca... Pra mim, um dos meus maiores medos é esse. É mais do que, inclusive, morrer, assim. Porque você te arrancam tudo que você tem, assim. Sua dignidade, tudo. Então, é bem difícil, assim, você, enfim, falar desse assunto e tal. Mas quando você fala... mas a mulher pode ficar bêbada, o cara não. Então, a mulher é excluída, tipo, tinha toda a culpa dela, mas o cara que tava bêbado também não. Existe uma grande diferença. O cara bêbado pode interpretar que a mulher estava querendo ficar com ele alguma coisa, tudo bem, ele tava bêbado, ele pode ter essa interpretação. A partir do momento que ele chegou perto dela, ela falou, não é isso? Ali, acabou. Morreu a falta de interpretação. Ou que ela tá desacordada, que ela não consegue nem levantar a mão, nem abrir o olho pra falar, também não tá legal. Não tá legal, entendeu? Assim, você tá dizendo que o cara, se a menina não pode interpretar, o cara pode interpretar, você tá bêbado, você tem todo o direito de tropeçar, de achar que ela queria, que ela... Mas assim, no primeiro momento que você achou que ela queria, você foi lá em cima dela, falou, não quero, meu amor. Você parou ali, entendeu? E tem muito isso, assim, de você aprender desde que você é criança, que você é mulher,
que você não, a roupa tal você não pode sair, não sei o quê, que você não pode voltar de noite. Cara, eu hoje sempre, eu vou pra academia perto da minha casa, quando eu vou à noite, eu volto com a chave no dedo, assim, a chave Com pra medo. fora. Porque se alguém vier, a Homem chave não tá tem. aqui. Tipo assim, esses dias eu tava conversando com meu marido caminhando na rua e de começar, tipo, eu tô vindo e tem um homem vindo na minha direção. Eu atravessar a rua. O meu medo não é assaltar. Que hobby o que ele quiser. Exato. O meu medo é o outro lado da história. Entendeu? Assim, o meu marido, ele não tem medo que alguém entre no apartamento enquanto ele tá sozinho pra fazer qualquer coisa. Eu tenho. É. Eu tenho medo que isso aconteça. Ele nunca precisou, na família, quando você é mais nova, acho que todos esses dias eu vi também um vídeo que eu achei engraçado, mas no fim me fez pensar inúmeras coisas, assim, tipo, era uma menina de uns 15 anos e ela falou assim: a piadinha assim era quando você tá sem sutiã dentro de casa, você tem que andar assim. É. E aí, tipo, nenhum homem. Meu marido ele falou assim: nossa, não entendi. E a gente é muito Você não sexualizada. entendeu. Quantas vezes. Exato. Porque se você é uma menina que tem 10 anos e parece que você tem 5, Ah, ok. Mas se agora- você tem 10 anos e parece que você tem 15, cara, é andar na rua. E eu fico. E, nossa, sempre que eu andava com meus amigos, tava dentro do carro, que eles buzinavam assim, gente, eu fazia um escândalo, que eu fazia assim. Eu juro que eu não sei o que você espera. O que você não. quer que espera? É Que igual ela, da que ela moto. corra atrás. Ela vai correr atrás do carro. Não volta Fala assim, aqui. não, agora eu quero ficar com você. Vamos agora pra minha casa, porque você me deu essa buzinar. Eu juro que eu não sei o que eles acham que vai Também não, acontecer, faço a mínima assim. ideia. Que a gente vai correr atrás deles, porque eles deram uma buzinada ou gritaram alguma coisa. É. E pra população negra, isso tem muito também. Eu tava até conversando com a minha mãe esses dias. Desde que eu sou pequena, minha mãe fala pra eu nunca jogar a nota fiscal fora das coisas que eu Nossa, comprei. eu fiz esses dias também, porque podem achar que Porque você... pode achar que você roubou. Eu tenho um amigo que ele trabalha até com audiovisual, faz a mesma coisa aqui também, faz os vídeos, essas coisas pra uma empresa. E aí, esses dias, teve um dia que ele tava voltando pra casa com a câmera na mochila, porque ele levou, e a câmera é dele, na mochila e tal, levou pro trabalho, tava voltando pra casa. E ele é negro. O policial parou. Ah, não sei o quê, tudo bom, não sei o quê, quem é você e tal, deixa eu ver o que tem na mochila. E aí, abriu a mochila dele e tinha a câmera. E aí ele falou assim: e essa câmera? Ele falou assim: é minha, eu trabalho, não sei o quê, na empresa tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas você tem como provar que essa câmera é sua? E assim, ele não tinha nota fiscal. Ele falou assim: cara, eu não sei o que aconteceu, mas a minha sorte era que aquele dia o RH da empresa tinha pedido pra ele levar a carteira dele, porque eles precisavam fazer alguma anotação, alguma coisa. E aí ele foi lá e mostrou pro policial a carteira de trabalho dele, que o registro tava lá, sei lá do que, de audiovisual e tal. Ele falou assim: então eu trabalho com isso aqui, a câmera é minha e tal. Aí o policial falou, beleza. Ele falou assim, mas já apanhou, já tomou tapa na cara em algum momento na vida. E ele falou, eu não sei se eu não tivesse com a carteira de trabalho ali, se eu não teria que ligar pra alguém pra ir me buscar na delegacia, porque eu roubei a câmera. E assim, e não é... Enfim, vamos tentar fazer desculpas aqui. Você tá lá correndo, louca. Ah, o cara roubou minha câmera agora, não sei o que, não sei o que. E aí ele tá vindo, e aí, nossa, por mais que ele não tenha roubado, nossa, que coincidência, você tá gritando ali que roubaram sua câmera e o cara tá com uma câmera dentro da mochila. Então, assim, não é justificável, mas existe um contexto ali que alguém roubou uma câmera e tal. Não, ele tava andando na rua, o cara mandou ele abrir a mochila e ele tinha uma câmera lá dentro. Ninguém tinha reportado uma câmera roubada, nem naquele bairro, nem nada. Mas você não pode ter uma câmera dentro da sua mochila, porque você é preto. Por que você tem uma câmera cara, cheia dos negócios, que essas câmeras são caras, né? E é isso, assim, desde que eu sou criança eu ando, e desde hoje, assim, eu ando com nota fiscal, eu não jogo nota fiscal fora. E é um negócio, quando você é criança, você não entende, você não sabe o que é. E é um negócio que fica com você por 30 anos. Mas esses dias eu tava falando com a minha mãe e eu pensei, eu falei, cara... São pequenos... Por que eu tenho que andar, com essas coisas? Nossa, é bizarro. Doido. Olha, Laís, por mim eu ficava o dia inteiro aqui conversando com você. Papo vai, papo vem, eu tô dando trabalho pra audiovisual depois de editar o vídeo. Mas muito obrigada, viu, pela sua presença, assim... Vamos conversar mais vezes. Quero trazer mais pessoas aí do Black Swan pra gente conversar, ter esse bate-papo legal. Quero trazer mais pessoas aqui da FK, os nossos sócios, pra gente ter essa discussão saudável a respeito do tema. Te agradecer novamente, agradecer a Black Swan por ter disponibilizado esse tempo de vocês para estarem aqui presentes com a gente. Você quer deixar uma mensagem, deixar um comentário? Qual que é a tua última fala aqui pro nosso público?
Quero agradecer primeiro o convite de vocês. Acho que é muito importante a gente trazer outras pessoas para falar e eu acho que dá plataforma. A gente não quer tirar o lugar de ninguém, a gente não quer ser mais importante que ninguém, a gente só quer que vocês deem pra gente um megafone e um palco pra gente conseguir falar. Então eu queria convidar todo mundo para entrar nas redes sociais da Black Swan. Se você é mulher preta e trabalha no mercado financeiro, ou trabalha numa área financeira, ou quer conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, entre em contato com a gente tem várias ações, treinamentos, empoderamento para você. Se você não tem, mas quer colocar um pouco esse assunto na pauta, entre em contato com a gente também. Então isso é muito importante. E a gente só quer mais gente para lutar junto com a gente. Se você é mulher, se você é negra, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é gay, se você é lésbica, vem com a gente, porque a gente precisa de mais gente para essa luta, para tornar o Brasil um pouco mais equânime. E se eu for dar uma dica para todo mundo, no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, né? Tá rolando uma exposição da Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora negra que morava na favela e que aprendeu a ler sozinha, a escrever sozinha. E que ela escreveu aí O Quarto do Despejo, que eu acho que é o livro mais famoso dela, contando um pouco da vida como ela é. Então é uma das escritoras negras aí mais famosas aqui do Brasil. Então tá rolando no Instituto Moreira Salles, até, se eu não me engano, janeiro do ano que vem, de graça. Só entrar lá no site deles e comprar o seu ingresso, não, né? Adquirir ali, mas você não paga nada. E vai ali presenciar, porque também é uma outra recomendação que eu faço muito. Busque autores negros, atrizes, pessoa que escreve série, que faz série, conteúdo negro, porque para você pode ser uma pequena coisa, mas dado que aquela série, que aquele filme tem uma audiência muito grande, a gente acaba também valorizando as pessoas que estão ali por trás e acaba também valorizando uma outra maneira de se contar a história, que é por uma visão negra. Mas eu queria agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Laís. Muito obrigada a todo mundo que estava escutando a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E podem ter certeza que a gente vai ter mais participação aqui delas no nosso F Carreiras, viu? Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui e até o próximo episódio.